Saudação aos ouvintes, bem-vindos a mais um episódio aqui no Diário SA. Hoje a gente tem em mãos o relatório de resultados da Caixa Seguridade, né, referente ao terceiro trimestre de 2025. Chegou agora quentinho. E a nossa missão aqui é fazer aquela análise um pouco mais a fundo, sabe? Pegar os pontos principais e tentar entender o que eles significam para a companhia, para o setor. Temos aqui o financeiro, o desempenho por negócio, até umas iniciativas estratégicas. Exato. É um material bem rico, né? Dá pra gente ter uma boa ideia da saúde financeira, da rentabilidade e das estratégias que a Caixa Seguridade usou nesse período, de julho a setembro. Vamos conectar os números com o cenário maior. Então vamos lá, vamos começar pelo que, salta aos olhos primeiro. O lucro. A companhia falou em lucro líquido gerencial recorde, 1,14 bilhão no trimestre. É isso mesmo? Isso mesmo. E o que chama atenção não é só o número em si, mas a constância, né? Esse 1,14 bilhões é 13,4% maior que no mesmo período do ano passado. E 9,5% acima do segundo trimestre desse ano. Se a gente olhar o acumulado do ano, já são 3,19 bilhões. Quase 20%, aliás, 18,2% acima do acumulado de 2024. Mostra uma força bem consistente. E essa lucratividade toda, ela acaba se refletindo em outros indicadores importantes, certo? O tal do ROI. Exatamente. O ROI recorrente, que mede de forma simples o quanto a empresa gera de lucro com o dinheiro dos acionistas, bateu 69,2%. Nossa, 69? É altíssimo. São 6,3 pontos percentuais acima do terceiro TRI de 24. Um ROI nesse nível, sinaliza uma eficiência operacional e financeira muito forte. E falando em acionista, parece que essa performance vai virar dinheiro no bolso de quem investe, né? Com certeza. O Conselho aprovou 1,05 bilhão em dividendos só desse trimestre. Isso dá um payout, que é a fatia do lucro distribuída, de 92,1% do lucro ajustado pelo IFRS 4. Quase tudo lucro, então. Exato. E o pagamento já tem data, 16 de janeiro de 2026, reforça aquele compromisso com o acionista que só se sustenta, claro, com resultado bom. Ok, então lucro recorde, rentabilidade nas alturas, mas o que foi que puxou esse resultado para cima? Vamos dar uma olhada nos motores da companhia, começando lá pelos seguros. O habitacional continua firme e forte, pelo visto. Sem dúvida. Foi mais de R$ 1 bilhão em prêmios emitidos no habitacional. 1,016 bilhões, para ser exata. Um crescimento de 12,2% ano contra ano. E isso vem de onde? O relatório liga diretamente ao crédito imobiliário da própria Caixa, né? Que é o grande canal deles. É uma sinergia que funciona bem ali. Entendi. E o residencial? Vi que também cresceu bastante, quase 29%, chegou a 307 milhões em prêmios. Foi só vender mais ou teve alguma estratégia diferente aí? Parece que foi uma combinação. O relatório fala muito do foco em apólices plurianuais, sabe? Aquelas que duram mais de um ano. E também vender junto com o habitacional. Ah, interessante. Porque isso aumenta o tempo que o cliente fica, o tempo médio subiu quase 10%, e a taxa de renovação também melhorou, mais de 7 pontos percentuais. São ações para tentar criar uma receita mais estável no residencial. E teve campanha também, tipo a parcela no bolso, que ajuda a vender mais no curto prazo. Entendi a lógica. Habitacional e residencial voando, mas nem tudo são flores, né? O seguro prestamista, aquele do empréstimo, parece que teve uma queda feia. Pois é, aqui é o outro lado da moeda. O prestamista caiu 36% nos prêmios emitidos, comparado com o mesmo trimestre do ano passado. Fechou em 384 milhões de reais. Nossa, 36%. É uma queda expressiva. E a explicação principal é a taxa Selic, né? Os juros altos encarecem o crédito para o consumidor. Certo. E aí, naturalmente, a procura por empréstimo diminui. E junto vai a procura pelo seguro que garante esse empréstimo. É um impacto direto do cenário econômico. Faz todo sentido. E eles tentaram fazer alguma coisa para driblar isso? Olha, o relatório menciona que lançaram em agosto um produto novo, o Seguro Proteção Desemprego Créditos Trabalhador. É uma tentativa, talvez, de achar um nicho, diversificar um pouco ali dentro do crédito,
Mas compensar o impacto da macroeconomia no produto principal é bem difícil, né? Com certeza. E o seguro de vida, como é que foi? O Vida cresceu, mas assim, mais devagar, foi 2,6% de aumento nos prêmios, chegando a 595,7 milhões de reais. O que eles destacam aqui é uma estratégia interessante, focar no pagamento mensal, o PM. Ah, o pagamento mensal? Isso. E também lançaram um produto novo, o seguro perda de renda, ligado ao crédito imobiliário para cobrir desemprego. Esse foco no pagamento mensal, o PM, ele aparece em outros lugares também, né? Qual que é a ideia por trás disso? Exato, a gente vai ver isso na capitalização também. A lógica do PM é criar um fluxo de receita mais recorrente, mais previsível, sabe? Ao invés de receber um valor grande de uma vez só, a empresa recebe pingado todo mês. Uhum. Com o tempo, as vendas novas vão se somando às receitas dos clientes que já estavam lá, criando um efeito de empilhamento. Isso pode dar mais estabilidade para o resultado futuro, embora talvez a margem inicial seja diferente do pagamento único. Interessante essa ideia do empilhamento. Bom, saindo um pouco dos seguros e indo para a parte de acumulação, previdência, como foi? Previdência continua sendo um gigante. As reservas chegaram a quase 192 bilhões, um crescimento de 14,4% em um ano. A captação líquida no trimestre foi positiva, 1,1 bilhão de reais. E teve um destaque na portabilidade, né? Foi recorde na portabilidade de entrada. Mais de 623 milhões vieram de outras instituições, um salto de mais de 50% em relação ao ano passado. Isso sugere que os produtos estão atraentes ou que as ações para trazer esse dinheiro deram certo. E, claro, reserva maior significa mais receita de gestão. E o consórcio? Continua firme, mesmo com o juro alto atrapalhando o financiamento? Surpreendentemente, sim. Venderam 6,3 bilhões em cartas de crédito no trimestre, um aumento de quase 29% sobre o 3T24, e o destaque foi imóveis, que cresceu quase 40%. Nossa! 40% imóveis. Exato. Talvez o pessoal esteja vendo o consórcio como uma alternativa mais planejada, né? Ou mais acessível que o financiamento com juro alto. O estoque total de cartas ativas chegou a 44 bilhões e teve uma novidade, lançar uma plataforma para negociar cota no mercado secundário. Isso pode dar mais liquidez para o sistema. Legal. E para fechar a parte de acumulação, a capitalização. Também foi bem? Também bateu recorde de arrecadação no trimestre, 485,4 milhões, um terço a mais que no ano passado. E aqui, de novo, a estratégia do pagamento mensal, PM, dominando, mais de 92% da arrecadação veio daí e essa modalidade cresceu 36%. Reforça mesmo aquele ponto da receita recorrente. Exato, mesmo não sendo investimento, a capitalização continua vendendo muito bem lá no canal da Caixa. Ok, então a gente viu aí o desempenho de cada negócio. Uma mistura, né? Coisas indo muito bem, outras nem tanto, como o prestamista. Agora, como é que isso tudo fechou nos indicadores gerais da companhia? A sinistralidade, por exemplo, como ficou? Olhar a sinistralidade total, que é aquela relação entre o que se paga de sinistro e o que se ganha de prêmio, ficou em 23,8% no trimestre. Esse número é um pouco maior que o do ano passado, 3,7 pontos percentuais a mais. Piorou então. Caula, mas melhorou em relação ao trimestre anterior, o segundo TRI. De 25, caiu 1,3 ponto percentual. O ponto-chave aqui é entender o contexto. A comparação com 2024 ainda está meio contaminada, digamos assim. Contaminada por quê? Principalmente pelas enchentes lá no Rio Grande do Sul em 2024, que aumentaram muito os sinistros naquele período, e também por uns ajustes que fizeram no prestamista no passado. Isso influi a base de comparação. Ah, entendi. Então, a melhora contra o trimestre passado é um sinal mais limpo da tendência atual. Exatamente. Essa melhora sequencial sugere que o volume de avisos de sinistro mais recentes nos ramos principais, tipo habitacional, prestamista, vida, foi menor. Se a gente olha o ano todo, a sinistralidade acumulada está em 24,5%, que é bem menor que no ano passado. Uma queda de 9,2 pontos percentuais, justamente porque a base de 2024 estava alta por causa daqueles eventos. Tem que ter cuidado ao olhar só a foto anual. Certo, bem explicado. E as despesas?
Conseguiram controlar os custos? Parece que sim. O índice de despesas administrativas, o IDA, ficou quase estável, em 10,6%. Melhorou só 0,1 ponto percentual. Isso sugere um bom controle, mesmo com a operação crescendo em vários lugares. E o índice combinado, o IC, que junta sinistro e despesa? O IC ficou em 56,8%. Como ele reflete muito a sinistralidade, seguiu a mesma lógica, piorou um pouquinho contra o ano passado por causa daquela base de sinistros, mas melhorou contra o trimestre anterior. Ele mostra o custo operacional para cada real de prêmio antes de entrar o resultado financeiro. E por falar em resultado financeiro, esse aí parece que foi um capítulo à parte nesse trimestre, hein? O relatório deu um destaque enorme. E com toda a razão. O resultado financeiro consolidado deles cresceu, assim, absurdos 46,1% em comparação com o terceiro TRI de 24. Quase 50% a mais. Nossa. Exato. Foi um motor importantíssimo para explicar aquele lucro recorde lá do começo. Sozinho, o financeiro respondeu por mais de um terço, 36,3% do lucro total do trimestre. E o que explica esse salto todo? Foi só a Selic alta ajudando? A Selic alta ajudou muito, claro, mas não foi só isso. O saldo médio das aplicações financeiras da companhia também aumentou. Chegaram a ter 15,5 bilhões de reais aplicados no fim de setembro. E a gestão dessa grana foi eficiente. Como assim? Quase metade, 49%, está em título pós-fixado, que ganha com Selic ou CDI alto. Mas eles também tinham uma parte relevante, uns 32%, em pré-fixado, que pode ter ajudado também dependendo das taxas. A rentabilidade da carteira toda, nos últimos 12 meses, foi de 11,7%, o que dá uns 88% do CDI. É um desempenho bem sólido. E esse financeiro turbinado acabou então melhorando o quadro geral, mesmo com aquela pressão na sinistralidade anual que você mencionou. Sim, exatamente. Isso fica claro num outro indicador, o Índice Combinado Ampliado, o ICA. Ele pega o ICE, sinistro plus despesa, e tira o resultado financeiro. Quanto menor ele for, melhor. E o ICA melhorou, tanto na comparação anual quanto na sequencial. Entendi. Bom, além dos números de negócio do financeiro, o relatório fala também da agenda ASG, né? Ambiental, Social, Governança. O que foi que destacaram aí? A ESG está cada vez mais na pauta. Eles aprovaram um plano de sustentabilidade para 2025-2026 e deram 2 exemplos práticos. Um programa Mulheres Seguras, com ações contra a violência doméstica, e confirmaram que vão participar da COP30, aquela conferência do clima da ONU que vai ser aqui no Brasil. E qual a importância disso para uma seguradora na prática? Olha, é cada vez mais relevante. Primeiro, os investidores estão de olho nisso. Segundo, a sociedade cobra. E para uma seguradora faz todo sentido, né? Falar de resiliência climática, afinal, evento climático extremo gera sinistro, e de proteção social. São temas que podem fortalecer a marca, atrair um tipo específico de investidor e, quem sabe, até abrir novas frentes de negócio ou mitigar riscos lá na frente. É um jeito de mostrar que a empresa está conectada com o mundo além do balanço. Certo. E para quem acompanha a ação na Bolsa, a CX e SE3, o relatório trouxe alguma referência? Trouxe sim os dados do fechamento do trimestre. A ação estava R$ 15,11. Isso dava um valor de mercado para a empresa de 45,3 bilhões. O PL, preço sobre o lucro, estava em 10,67 e o volume médio negociado por dia foi de 62 milhões de reais, o que dá uma ideia da liquidez, da facilidade de comprar e vender o papel. Ok. Então, se a gente fosse fazer um balanço geral, foi um trimestre forte, né? Lucro recorde, ROI lá em cima, dividendos gordos anunciados, os negócios ligados ao imobiliário e os de acumulação foram super bem, e conseguiram compensar aquela dificuldade mais clara no prestamista, é essa foto. Exatamente essa. A diversificação parece ter sido a palavra-chave para essa resiliência toda. Previdência, consórcio, capitalização, habitacional, residencial, todos mostrando força. E, claro, não dá para esquecer o papel fundamental do resultado financeiro, que foi turbinado pela Selic ainda alta e pelo volume de caixa bem aplicado. Foi uma combinação de fatores, hein?
Mas como sempre, né? Olhar a foto do passado levanta um monte de perguntas sobre o futuro. Sem dúvida. E olhando para frente, alguns pontos ficam no radar, sim. Por exemplo, será que aquele resultado financeiro espetacular vai se repetir se a Selic continuar caindo? Qual o tamanho da dependência desse motor financeiro para o lucro? Boa pergunta. E aquela estratégia do pagamento mensal, o PM, no vida e na capitalização? Vai continuar sustentando o crescimento? Qual o impacto disso na margem lá na frente, na fidelidade do cliente? Esse tal empilhamento tem limite? E as iniciativas ASG, a participação na COP30, o programa Mulheres Seguras, como isso vira valor para o negócio de verdade? Ou é só para inglês ver, como dizem? Vai ter impacto real ou é mais imagem? E, claro, a grande dúvida sobre o prestamista, né? Será que ele se recupera conforme o juro cair ou a queda foi mais séria, mais estrutural? E a empresa vai ter que achar outros caminhos para compensar esse segmento que já foi tão importante. São exatamente essas as questões para a gente ficar de olho nos próximos resultados. Como eles vão gerenciar o financeiro com o juro caindo, como as estratégias comerciais vão performar, especialmente essas novas, e como a sinistralidade vai se comportar agora, sem aqueles efeitos de 2024. Isso tudo vai definir os próximos capítulos da Caixa Seguridade. Perfeito. Com essas reflexões e perguntas aí no ar, a gente encerra a nossa análise dos resultados da Caixa Seguridade do terceiro TRI de 2025. Esperamos que essa exploração dos números, das estratégias, tenha sido útil para entender o momento da companhia. E para não perder as próximas análises, as próximas discussões aqui no Diário SA, não esquece, clica aí em seguir ou assinar, dependendo de onde você estiver ouvindo a gente. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima!